vamos à palavra de Deus. Eu quero que você acompanhe comigo essa manhã. Nós vamos para Isaías. Isaías. Nós vamos, na verdade, para alguns textos na palavra de Deus. E hoje nós vamos começar em Isaías, no capítulo de número 6. Você conhece bem. 6 de Isaías. Antes de nós lermos, eu gostaria de chamar a sua atenção um pouquinho, porque algumas coisas me incomodam. Durante o tempo que eu tenho estado aqui nos Estados Unidos, algumas coisas me incomodam. E eu tenho, às vezes, por estações, por temporadas, assim, a gente passa, vê algumas coisas e fica... Durante esses dias eu tenho andado um pouquinho mais e algumas coisas têm me incomodado bastante. A situação da população em geral me incomoda. Tenho visto muitas coisas que me incomodam. E eu não posso nomeá-las todas, mas muitas coisas me incomodam. O que mais me incomoda, no entanto, é a situação da igreja. Já que nós estamos em igreja e em família, eu queria falar um pouco sobre isso essa manhã. Isaías é o profeta que começou a sua vida profetizando. Ele começou a sua vida já desde o capítulo 1 como profeta. E profetizou grandes profecias do capítulo 1 até o final do capítulo 5. Se você olhar Isaías no capítulo 1, ele vai profetizar contra os grandes reis, contra o sacerdócio, contra até os profetas. Isaías, no capítulo 1, fala da corrupção, fala das mãos sujas de sangue, fala de uma prata suja. Ele fala que aquilo que faziam não era agradável a Deus. E ele vem falando e profetizando contra o povo. Mas no capítulo 6, ele próprio tem um encontro com Deus. Nós conhecemos muito bem essa palavra. Eu vou ler aqui alguns versículos apenas. Ele entra no templo, ele tem uma visão e ele vê a sua iniquidade. Ele vê o seu pecado, a sua sujeira, e nesse instante ele tem a maior experiência da sua vida com Deus. Quando ele entra no templo, a partir do versículo 5 de Isaías 6, versículo 5, ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Só até aí. O meu maior incômodo com os dias atuais
é que a igreja perdeu a sensibilidade de ver a desgraça, porque é a falta de graça do mundo. William Booth, o general que fundou o Exército da Salvação, durante um tempo de treinamento com alguns dos seus jovens que iriam para o evangelismo nas ruas da Inglaterra, ele disse uma frase chocante que marcou a história. Ele disse para aqueles jovens: eu queria poder enviá-los, mandá-los ao inferno por 15 dias. E vocês seriam os maiores evangelistas que o mundo já conheceu. Nós temos uma dificuldade em enxergar o mundo espiritual. Nós temos uma dificuldade em enxergar a gravidade da vida no tempo que nós estamos vivendo. E nós não conseguimos ver milhares e milhares e milhões de pessoas sendo tragadas pelas portas do inferno, as quais Jesus disse que não prevaleceriam contra a igreja. E o que está acontecendo então com a igreja? Porque se você for lá em João, ou em Mateus, melhor, no capítulo 9, nos versículos 35, a Bíblia diz que Jesus olhou e viu uma multidão que andava perdida, sem rumo, como ovelhas que não têm pastor. E Jesus olha e diz: a seara é realmente muito grande, mas os trabalhadores são poucos. A pergunta de Deus continua sendo a mesma: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Porque a seara continua grande, os campos continuam brancos, vidas estão sendo ceifadas todos os dias. Ontem, num acidente aqui, na nossa Bahia, aqui no Rio, um homem ficou desaparecido. E nós olhamos vidas morrendo todos os dias. Todos os dias morre um que a gente conhece. E nós achamos e encontramos as melhores justificativas dentro de nós para dizermos que eles são salvos. Mas são? Mas são salvos. O maior problema da igreja hoje é a indiferença para com aqueles que estão se perdendo. É difícil, pastor. Nós convidamos, pastor. As pessoas não vêm, pastor. Talvez alguma coisa esteja errado conosco. Porque as pessoas precisam ouvir e ver diferença em nós. Talvez o problema sejamos nós. Talvez o problema esteja em nós. Porque se nós não temos a empatia pelo problema das pessoas, pela vida das pessoas, sabe o que acontece? Nós aprendemos que a igreja é uma família. E família se cerca de amor e se enclausura dentro de uma casa. Eu não me intrometo na sua vida e você não se intromete na minha vida. O meu vizinho, ele é muito bom até não me trazer problemas. E assim, a nossa família cristã está agindo. O nosso vizinho, o mundo, não nos traga problemas. Nossa, pastor, está vendo? Começaram a perseguir lá não sei na onde. Já nos assusta se nós formos perseguidos. Porque o que é isso? O vizinho invadir a nossa vida. Onde já se viu falarem isso da igreja? Onde já se viu não permitirem isso para a igreja? E nós vamos atrás de leis, da nossa liberdade de expressão. Mas Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo.
o que acontece é que a igreja está adormecida. E talvez o problema da igreja é um problema que Paulo falou lá no livro de Romanos. Abre comigo se você puder, nós vamos um pouquinho para a Bíblia hoje. Romanos, capítulo de número 10. Romanos 10. Eu não sei se eu aprendo espanhol, mas você aprende português. Amém. Romanos, capítulo de número 10, versículos 13 a seguir. Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. Como, pois, invocarão em quem não creram? É a pergunta de Paulo. E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém. Veja e entenda aqui uma coisa. Nós oramos para Deus salvar vidas, nós convidamos pessoas para a igreja, mas não foi isso que a Bíblia ensinou. A Bíblia ensina que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. E Paulo fala, mas como invocarão alguém em que não creram? E aí fica a pergunta, se você não crê, você não invoca. Mas como crerão naquele de quem não ouviram? E aqui talvez seja o ponto que a igreja precisa parar. Pastor, nós anunciamos, nós falamos, mas talvez nós estejamos falando com a boca. O nosso problema é vida com Deus. O nosso problema é caráter cristão. Porque se nós estamos vivendo aquilo que todos vivem e nos comportando como todos se comportam, nós não estamos impactando e nem influenciando o mundo. Não, pastor, a igreja tem caráter, então tem uma coisa faltando, falta poder. A igreja precisa de poder do céu. Porque sem o poder do Espírito Santo, nós não temos condições de pregar. A palavra por si faz o milagre, mas nós precisamos ter a ousadia do Espírito Santo para pregar essa palavra com ousadia, pregar essa palavra com poder, porque a fé vem pelo ouvir. Me incomoda muito, sim, ver as pessoas, a condição das pessoas, vagueando por aí, todas separadas, como quem não tem pastor. E não tem. Não tem pastor porque elas não ouviram, porque elas não sabem, porque elas não creram, porque ninguém anunciou com poder, ninguém anunciou com ousadia. Nós estamos anunciando igreja, nós precisamos anunciar Jesus. Quem transforma, quem muda, quem trabalha é o Senhor Jesus. É o nome do Senhor Jesus que é sobre todo nome, que é mais poderoso do que qualquer coisa. Precisamos anunciar Jesus. A multidão ainda está por aí. Mas nós estamos vivendo o problema dos dias de Samuel. A Bíblia fala pelo menos 4 ou 5 vezes no livro de Samuel, nos livros de Samuel, que nos dias de Samuel cada um fazia o que lhe
parecia reto, ou o que era reto aos seus próprios olhos, o que lhe era justo aos próprios olhos. Cada um de nós andamos como queremos, fazemos o que queremos, e que ninguém se intrometa na nossa vida, principalmente o pastor. Eu já falei aqui, eu acho muito interessante quando as pessoas vêm e falam: pastor, eu já fiz isso e vou fazer tal coisa, tá bom? Tá bom. Porque eu realmente não tenho autoridade sobre a sua vida, de lhe mandar fazer isso ou não. O que nós podemos fazer é aconselhar. E às vezes, irmão, o pastor ele não é mais inteligente que você, entenda isso. Entenda isso. O pastor não é mais inteligente do que você. Mas nós cremos que o Espírito Santo de Deus, que Deus chamou pessoas e colocou na frente do seu rebanho. E às vezes, por pura misericórdia e graça de Deus, não pela nossa habilidade, nós temos condições de ver coisas que talvez você não viu. Todos nós precisamos ser pastoreados. Não podemos viver desgarrados de maneira alguma. Mas nós fazemos o que parece reto, ou aquilo que nos é bom aos nossos próprios olhos. Hoje eu não vou fazer tal coisa, hoje eu não vou ao culto, hoje eu não vou. E nós temos todas as nossas escolhas. Mas como seria bom se a igreja estivesse unida no mesmo sentimento para ganhar o mundo para o Senhor Jesus. Nós tratamos a igreja como um local, tratamos a igreja como um grupo de pessoas, mas nós não estamos impactando o mundo ainda, porque nós vamos impactar. Em nome de Jesus. Nós precisamos de um reavivamento. Eu li a Bíblia essa semana e eu estava lendo Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, quando Paulo vai pregar em Éfeso. A Bíblia diz que ele estava pregando em Éfeso, que ele começa a pregar em Éfeso, e a palavra é muito linda e impactante. A partir dos versículos 11, por ali, a Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E eram lá alguns filhos, 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. E o Espírito respondendo disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Para aí um pouquinho. Você é conhecido por Deus e você é conhecido pelo diabo? Provavelmente seja. Como você é conhecido por Deus e como você é conhecido pelo diabo? Porque isso faz toda a diferença da igreja. Paulo fala aos Tessalonicenses que Deus era testemunha dele. Vós e Deus sois as minhas testemunhas. O que é que Deus pensa de você? O que é que Deus tem para dizer de você? Lembra de Jó? Não, eu não estou falando que você tem que ser perfeito. Porque de Jó Deus deu um testemunho, de Pedro Jesus deu outro. Para Pedro Jesus diz assim: Pedro, Satanás me pediu para vos cirandar, como se faz com trigo. Mas eu intercedi por você.
E ele intercedeu por Pedro porque ele sabia que Pedro não aguentava, não estava pronto. Pedro não suportaria. Eu intercedi por você, Pedro. O que é que Deus fala de você? O que é que Deus pensa de você? Ah, pastor, eu sou filho dele. Eu sou lavado, remido no sangue do Cordeiro. Agora deixa eu te fazer outra pergunta. O que é que o diabo pensa de você? Será que o diabo pensa que você é um crentinho? É umzinho qualquer? Ou será que o diabo fala assim, não chega perto daquele ali? Ou então o diabo fica sempre preocupado, tentando te destruir, porque você é uma arma nas mãos de Deus contra o inferno. Qual é o pensamento de Deus e qual é o pensamento do diabo em relação a você? Esses demônios conheciam a Paulo e conheciam Jesus. Agora, olha a partir do versículo 18. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de ouro ou de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Eu quero chamar a sua atenção. Estamos vivendo num dos lugares mais difíceis de se viver. Estamos nos aproximando de uma data importantíssima para um grupo de pessoas aí, onde vidas são ceifadas, onde as pessoas já perderam até o cuidado porque são enganadas. E a igreja participa disso. A igreja foi envolvida nesse negócio. E eu não vim aqui pregar sobre Halloween, não. Mas tem igrejas participando de Halloween, vestindo as suas crianças com fantasias. Mal sabem que estão abrindo portas para demônios trabalharem nas suas vidas. E estamos vivendo num lugar muito difícil, porque eu já falei para os irmãos que entre Providence e New Bedford, nós estamos no lugar menos letrado biblicamente em todos os Estados Unidos. Entre Providence e New Bedford é o buraco negro teológico dos Estados Unidos. Não tem teologia, não tem Bíblia. 38% da nossa região se declara secularista, que não tem religião. Crê em qualquer coisa. Menos de 3% da nossa região se declara cristã, evangélica. Menos de 3%. Cristãos ativos da nossa região, menos de 1%. Quer colocar isso dentro de Fall River? Nós temos 90 mil habitantes. E nós não temos 900 crentes ativos orando pela cidade. Junta todas as igrejas. Isso é censo, isso é estatística do governo. Sabe o que eu estou falando para você? Os campos estão brancos. Você pode olhar isso pela perspectiva negativa e dizer, pastor, não tem jeito, porque existe uma estatística que menos de 20% de uma determinada classe não consegue, de maneira nenhuma, influenciar os outros 80%. Se for menos de 20%, não consegue influenciar. Mentira. Mentira. 12 apóstolos, quase 120 crentes, mudaram a situação e a cara do mundo, porque eles acreditaram naquilo que pregavam. Você crê naquilo que você prega? Você ouve a voz de Deus como Isaías?
Pastor, já faz tempo que eu não ouço a voz de Deus. Então nós estamos precisando fazer como Isaías, visitar o santuário do Altíssimo. Entrar na presença de Deus, ter um encontro de novo com Ele e confessar os nossos pecados. Eu não sei se você entende, mas em alguns domingos o Senhor já tem direcionado a nossa mensagem para a confissão de pecados. É tempo da igreja praticar 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se arrepender e deixar os seus maus caminhos e me buscar, então eu ouvirei do céu o seu clamor, sararei a sua terra e restaurarei a nação. Deus quer salvar essa terra, mas começa aqui dentro. Deus quer começar aqui dentro. Ele quer compromisso. Deus não quer uma oração de pedido de perdão coletivo. Deus quer que você se dobre na presença dEle e confesse o seu pecado. Isaías tinha boca para falar com todos, mas quando ele disse assim, ai de mim que vou morrendo, porque eu sou homem de lábios impuros. Não era profeta, não profetizava, mas da boca dele ainda saía aquilo que não agradava a Deus. Nós brincamos demais de ser crente. Precisamos começar a cuidar dos nossos lábios. Precisamos começar a cuidar dos nossos olhos. Começamos a precisar cuidar mais dos nossos pés. Onde andamos, o que olhamos, o que falamos, o que escutamos e comecemos a colocar mais em prática a palavra de Deus. Quando Isaías falou que habitava no meio de um povo de impuros lábios, não era porque o mundo estava podre, era porque ele convivia com pessoas e concordava com elas. Eu sempre falo aqui, qual é a nossa atitude com relação àqueles que falam besteira perto de nós? Entramos no meio da galera, damos risada juntos, brincamos juntos. Nós precisamos cuidar mais daquilo que nós estamos recebendo nas nossas redes sociais. Cuidado com a nossa conduta diante de Deus. Quinta-feira, começamos a conversar e a discutir um pouco sobre pastores e o que queriam e o que estavam fazendo. E alguém disse assim, pastor, eles querem poder. E eu disse, eu também quero poder entrar no céu. O meu anseio é morar com Jesus. Eu não quero, irmãos, perder a minha salvação porque eu sou pastor. Parece uma coisa totalmente antagônica, totalmente uma coisa separada da outra, mas é isso que acontece. Você não pode perder a sua salvação sendo crente. Você precisa ir para o céu e você precisa levar o máximo de pessoas que você puder contigo. Enquanto o nosso coração não arder pelas almas lá fora. E sabe quando vai arder? Quando eu e você, nos arrependermos dos nossos pecados. Tem um corinho que nós estamos ensaiando. Nós vamos começar a ensaiar. Uma musiquinha pequenininha. E ele diz assim, Senhor, sara a nossa cidade. Senhor, perdoa a nossa cidade. Instala a sua paz na nossa cidade. Sabe o que acontece? Eu vou voltar numa tecla que eu sempre bato. As nossas orações são egoístas. Nós oramos por nós. Jesus disse assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Nós buscamos o nosso interesse. Nós buscamos aquilo que é bom para nós. Nós buscamos aquilo que nós precisamos ou achamos que precisamos.
E o Senhor está dizendo, busca primeiro o reino. Não é deixar tudo e vir morar na igreja, é buscar primeiro o reino na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, no seu estudo, no seu trabalho. O reino de Deus tem que sair de você e atingir aqueles que estão próximos. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Você não precisa orar por você. Você precisa orar para que o Senhor instaure em mais vidas o reino dele. O Senhor não se preocupa com isso que é visível. O Senhor se preocupa com aquilo que é invisível. E é por isso que Ele nos convida a nos preocupar, a botar a nossa fé, a nossa esperança nas coisas que não vemos. Mas pastor, nós não vemos. Mas nós temos a palavra de Deus. As coisas que os olhos não viu, as coisas que o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, são as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. O Senhor tem coisas grandes para nós. Nós não vimos, nós ainda não ouvimos, mas como eu quero ver e como eu quero ouvir o dia em que o Senhor vai nos chamar e o dia em que Ele vai dizer para nós: vinde, benditos do meu Pai. E eu quero ouvir também o som maravilhoso do louvor a Deus lá na glória. Eu quero ouvir o som do louvor a Deus lá na glória. O cântico dos anjos, o cântico dos santos reunidos. A palavra de Deus diz que toda língua, toda raça, toda tribo, toda nação, todos estarão juntos louvando e adorando o nome do Cordeiro. Eu espero por esse dia, porque os nossos momentos de adoração aqui podem ser bons, simples e bons, mas eu quero ouvir o som da adoração lá na glória. E eu quero fazer parte daquele grande coral que um dia irá cantar: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, é tempo de nós nos arrependermos. É tempo de nós buscarmos a presença de Deus. A igreja precisa se conscientizar. Nós estamos vendo pessoas morrendo todos os dias. O mundo sendo engolido todos os dias. E se isso não te incomoda mais, alguma coisa está profundamente errada. Se isso não incomoda mais a igreja, algo está profundamente errado com a igreja do Senhor. Porque Paulo fala: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós precisamos ter o mesmo sentimento. Jesus deixou a sua glória para salvar a sua vida. E onde que está o sentimento? Nós precisamos deixar a nossa glória para salvar vidas. Nós precisamos deixar as nossas buscas para salvar vidas. Deixa o meu trabalho, pastor. Não, salve vidas lá no seu trabalho. Deixa a minha escola, pastor. Não, seja luz na sua escola. Todos vão estar dizendo não e você vai estar dizendo sim. Todos vão estar dizendo sim e você vai estar dizendo não. Seja como for, mas seja luz. Seja luz, seja sal, porque foi para isso que Deus te chamou. O Senhor espera que a sua igreja se arrependa. Deus nunca esperou, depois da queda, que você fosse perfeito. Já falei isso várias vezes aqui. Deus não espera que você não peque. Você vai pecar. Mas Deus espera que você se arrependa. O problema do ser humano é a falta de arrependimento. O problema do ser humano não é o pecado em si. O pecado faz parte da nossa história. Quando nós não arrependemos, estamos com problemas. Porque Jesus
veio para salvar o homem do seu pecado. Pecamos sim, erramos, somos falhos, mas quando confessamos, a palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Senhor quer uma igreja rendida aos seus pés. O Senhor quer uma igreja transformada pelo poder da palavra. O Senhor quer uma igreja que se arrependa. Uma igreja que não fica arrastando pecado. Irmão, não saia daqui hoje sem confessar o seu pecado ao Senhor. Não saia daqui hoje sem confessar o seu pecado ao Senhor. O Senhor vai voltar. Ele pode voltar para mim hoje. Ele pode voltar para você hoje. Ou Ele pode voltar para todos nós. E se Ele voltar para você, você está preparado? Até o telefone está ouvindo. Acabou de falar, I'm listening. Não sei porquê, isso aí está. Até o objeto está ouvindo, e você está ouvindo? Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te, ó Israel, porque você não sabe nem hora, nem dia que Ele virá, mas Ele vai voltar. Todos nós aqui vamos encontrar um dia com o Senhor. E que seja para Ele nos chamar para dentro do seu regaço. Que seja para Ele nos chamar para dentro da sua mansão celestial. E não dizer, sai, porque eu nunca te conheci. Eu vou te dar um minuto para você falar com Deus. Senhor, nós queremos confessar o nosso pecado. Nós queremos confessar o nosso pecado diante de Ti, Senhor. Nós somos pecadores e necessitamos, ó Deus, da Tua misericórdia. A nossa insensibilidade, a nossa falta de amor, a nossa falta de compromisso, a nossa falta de responsabilidade para com aquele que está perdido, o nosso instinto protetivo de nos proteger e de não irmos ao mundo. O Senhor deixou a sua glória sabendo do plano, e o plano era morte, e morte de cruz. E ainda assim o Senhor não teve medo, o Senhor não se acovardou, o Senhor veio e se entregou numa cruz por nós. Ninguém tinha o poder de matar-lhe, ó Deus. E o Senhor entregou o seu Espírito. Oh meu Deus, para que eu tivesse vida, para que nós tivéssemos vida. Senhor, quebranta o nosso coração. Quebranta o nosso, coloca um coração de carne. Um coração amaciado pelo Teu Espírito. Que nós sejamos aqueles crentes que quando o Seu Espírito se aproxima, Ele só tem que dar um toquezinho. E a gente já é tocado e sente a presença dEle, ó Deus. Tem crente que é mais difícil, que precisa bater mais. Senhor, nós queremos ser sensíveis à Tua voz e ouvirmos a Tua voz. Nós queremos orar mais pelos outros, ó Deus, sermos intercessores. Nós queremos orar mais para a salvação de almas. Tem uma população toda sendo perdida nessa cidade, ó Deus. E uma geração inteira sendo arrastada pelo homossexualismo, pelo ateísmo, pelo gnosticismo, pelo satanismo. E a igreja continua dormindo, Senhor. Meu Deus, no nome de Jesus, ó Deus.
repreenda a nossa inércia, ó Deus, a nossa falta de compromisso com a tua obra. Meu Deus, que a nossa busca seja pelas coisas do alto, que nós possamos alcançar vidas nesse lugar, ó Deus. Ó Senhor, não somos nem dignos, ó Deus, de entrar em tua presença, mas o Senhor nos aceita. Meu Deus, no nome de Jesus, usa a tua igreja, quebranta o meu coração, quebranta o meu coração, quebranta o coração dos teus filhos, para que nós possamos, ó Deus, dar lugar para o teu Espírito falar conosco e usar as nossas vidas. Senhor, levanta os talentos desta igreja, talentos que estão enterrados, ó Deus, desenterra no nome de Jesus. Pessoas que poderiam estar evangelizando, pregando, mas estão ocupadas demais, ó Deus, atrás dos seus próprios interesses. Meu Deus, no nome de Jesus, nos dê oportunidade de falar, ó Deus, mas nos dê também, Senhor, ousadia para falarmos. No nome de Jesus, ó Deus. No nome de Jesus, ó Deus, nós oramos. Pai, continua conosco. Senhor, que a tua palavra abunde em nós, que a tua palavra habite abundantemente no nosso coração. Senhor, que nós possamos ouvir a tua voz e todos os dias entrarmos em tua presença com o mesmo sentimento. Perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos e levanta aqui, Senhor, um exército que trabalha para o teu reino. Que trabalha para o teu reino. Em nome de Jesus, ó Deus, te adoramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos digam amém. Amém.